Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é Deus é Deus. Hebreus 11:6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro capítulo da Bíblia e o primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Não é preciso provar a existência de Deus. Muito pelo contrário, muitos tentam provar que Deus não existe, mas no final, no pior momento, eles acabam dizendo: ai meu Deus. O homem tem escolhido viver conforme a sua vontade, mas como tudo que tem não lhe traz satisfação pessoal, ou quando perde alguém que ama, ou alguma coisa que pede e não recebe, fica com ódio e raiva de Deus e se declara ateu. Então o homem age como criança. Ele é ensinado que Deus existe, que Deus faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. Mas quando Deus não faz a sua vontade, ele diz: Deus não existe. Eu, a partir de hoje, sou ateu e vou viver segundo o que eu quero, segundo o que eu acho, segundo o que eu penso que devo fazer. E quando se dá mal, no final da sua vida, ele acaba dizendo: ai meu Deus. Ou então, a raiva dele é tão grande de Deus que ele prefere ir para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, e viver afastado de Deus pelo resto da eternidade. Ateu quer dizer aquele que não crê em Deus, ou ímpio. Ímpio é aquele que não tem piedade, é desumano. Ou aquele que não é ateu, é aquele que não tem fé, é o incrédulo. Romanos 1, do 18 ao 25 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que se de Deus pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, à semelhança do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração,
para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém. Então o homem, ele, quando as coisas não saem do jeito que ele quer, quando aquilo que ele acha que é valioso, que ele está tendo vantagem, que ele está feliz, que está vivendo bem, quando começa a dar errado, ele não quer mais ler a Bíblia, ele não quer mais orar a Deus, ele quer ver filmes, séries e distrair, fazer coisas que o levem a não pensar no sistema e na atual condição do ser humano. Na atual não, na condição desde que Adão caiu e que a terra se tornou maldita, como diz lá em Gênesis capítulo 3. Depois do pecado, tudo começou a dar errado para o ser humano. E o ser humano quer uma boa vida. E quando não a tem, e quando as coisas começam a dar errado, ela se afasta de Deus. Mas este não é o caminho certo. Deus existe. Ele se revelou na sua palavra, a Bíblia, e em Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, o Verbo. Jesus Cristo é o Verbo, a palavra viva de Deus. O que nós conhecemos, ou o que cremos sobre Deus, é o que vai determinar o rumo da nossa vida. É o tamanho de nossa fé em Deus. Aquilo que conhecemos de Deus, ela mostra o tamanho da nossa fé em Deus. Quando não conhecemos a Deus, quando negamos nos relacionar com Deus, nossa fé é uma fé pequena e nos leva a ter uma vida medíocre, uma vida espiritual medíocre, em que se acredita de tudo, menos no Criador. Prefere-se acreditar na criatura, naquilo que traz um engano momentâneo, do que naquilo que é verdadeiro e correto. A partir desse estudo, nós vamos estudar tudo que a Bíblia e que Jesus Cristo nos revela sobre Deus, para formarmos uma fé firme no Criador, para termos certeza que as coisas aqui na terra são transitórias. Um homem nasce hoje e amanhã ele morre. E para onde ele vai? A vida eterna existe. E qual o caminho que nós vamos escolher? A vida eterna junto com Deus ou a vida eterna afastados de Deus, no lago de fogo e enxofre? Porque se o homem não quer viver com Deus aqui, prefere viver a seu bel prazer, o que ele vai fazer no céu? E ele não pode ficar colocando a culpa do que ou os outros homens, o que ele mesmo faz contra ele, em Deus. Ele não pode ficar. E quem é o homem que pode acrescentar um segundo, um minuto ou um dia ao curso da sua própria vida? Nenhum homem tem condição disso. Então, a maior certeza
da vida é que nós vamos deixar este corpo. Um dia nós vamos morrer, seja daqui a 2 minutos, um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, mas nós vamos morrer. E a vida eterna, o único que pode conceder é Jesus Cristo, através da salvação pela fé em Jesus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este dia, graça te damos por mais esta chance de nos voltarmos para ti. Ajuda-nos, Pai, através do Teu Espírito Santo, a deixarmos de nos enganar e queremos viver ao nosso bel prazer, e quando as coisas não dão certo, Pai, nos afastamos de Ti e queremos viver uma vida ilusória, uma vida de momento, tentando esquecer da realidade da vida. Se existem guerras, Pai, não é tua culpa, é a culpa do homem. O homem tenta justificar as mazelas e as tristezas que existem na terra, culpando a ti, Pai. Mas isso não é verdade. A sua lei é perfeita, os seus ensinamentos são perfeitos, e que se o homem seguisse a tua vontade, Pai, mesmo com o pecado, a terra não estaria do jeito que está. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos defeitos, pelos nossos erros, Pai, e dá-nos uma direção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus nos permitir. Que a paz esteja convosco em nome de Jesus Cristo. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra